Estou começando esse projeto legal que é Histórias de Liderança. E nesse projeto a gente vai trazer os trechos dos livros que contribuíram na minha formação profissional, na minha formação como gestor e como líder. E eu vou comentando, trazendo algumas histórias, trazendo alguns exemplos. Espero de alguma forma que esse material, esse conteúdo possa contribuir com a tua formação, com o teu desenvolvimento em liderança e gestão. Nós vamos começar com um livro muito legal, um livro que contribuiu muito na minha vida profissional, que é O Monge Executivo, que fala sobre liderança servidora, que é um estilo de liderança que me agrada muito, pela humildade, porque eu acho que tem muito a ver com um líder, tem muito a ver com o papel do líder na formação, no desenvolvimento das pessoas. Então, nós vamos colocar os trechos e a gente vai comentando aos poucos. Prólogo. As ideias que defendo não são minhas. Eu as peguei emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não as apreciar, quais seriam as ideias que você usaria? A opção foi minha. Ninguém mais pode ser responsabilizado pela minha partida. Olhando para trás, creio que seja muito difícil de acreditar que eu, um superocupado gerente-geral de uma grande indústria, tenha deixado a fábrica para passar uma semana toda no mosteiro ao norte de Michigan. Sim, foi isso realmente. Um mosteiro autêntico, cercado por um belíssimo jardim, com frades, 5 serviços religiosos por dia, cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, entenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as formas. Mas, enfim, fui. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando pequeno fui batizado na igreja luterana. A certidão de batismo evidenciava que o versículo da Bíblia, selecionado para a cerimônia, era do 2º capítulo de Lucas, sobre um homem chamado Simeão. Conforme Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente, ele teve uma inspiração sobre a vinda do Messias ou algo do gênero que nunca cheguei a compreender. Este foi o meu primeiro encontro com Simeão. Ao término da 8ª série, fui crismado na igreja luterana. O pastor escolheu um verso da Bíblia para a confirmação de cada candidato. E quando chegou a minha vez, leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência muito estranha. Recordo-me de ter pensado na época. Logo após, e durante os 25 anos consecutivos, tive um sonho recorrente que me aterrorizou. No sonho, é tarde da noite e eu estou totalmente perdido, correndo no cemitério. Embora não consiga enxergar o que me persegue, sei que é um mal, algo querendo me provocar grande dano. Repentinamente, um homem vestido com um manto negro surge à minha frente, vindo de trás de um enorme crucifixo de concreto. Quando me aproximo dele, o homem velhíssimo me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e berra: Encontre Simeão e escute-o! Eu sempre despertava nesse momento suando frio. Para concluir, no dia do meu casamento, o pastor se referiu a essa figura bíblica durante seu breve sermão. Fiquei tão atordoado que fiquei perplexo na hora de pronunciar os votos, o que gerou uma situação muito constrangedora. Na verdade, eu jamais soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências relacionadas com o nome Simeão. Minha mulher Rachel sempre considerava que existia sim. No final dos anos 90, eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma renomada indústria de vidro plano e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Quando fui promovido ao cargo, fui o mais jovem gerente geral da história da companhia, fato de que muito me orgulho ainda. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, mais o bônus sempre que alcançasse os objetivos da empresa. Eu e Rachel, minha linda mulher com quem estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas e ela em psicologia. Desejávamos muito ter filhos e lutamos contra a falta de fertilidade por vários anos, de todas as maneiras.
Rachel sofria muito com a infertilidade e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho. Então, em circunstâncias raras, porém maravilhosas, adotamos um menino assim que nasceu. O chamamos de John, como eu, e ele se tornou o nosso milagre. Após 2 anos, Rachel inesperadamente engravidou e Sarah, nosso outro milagre, nasceu. Aos 14 anos, John Jr. começava a 9ª série e Sarah a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Rachel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia somente uma vez por semana, pois considerávamos importante ela dedicar-se o mais possível ao nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de ser mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos, e nós nos sentíamos agradecidos por isso. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma belíssima casa à beira do Lago Erie, onde nos divertíamos com uma linda lancha offshore de 30 pés e de jet ski. Também tínhamos 2 carros novos na garagem. Saímos de férias 2 vezes por ano e ainda conseguimos acumular uma poupança considerável. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, repleta de muitas satisfações. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu percebesse, minha família estava se desestruturando. Certo dia, Rachel veio me falar que estava se sentindo infeliz no casamento há algum tempo e que suas necessidades não vinham sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar. Eu pensava que lhe dava tudo o que uma mulher desejava. Que outras necessidades ela teria? Meu relacionamento com os filhos também não estava bem. John Jr. estava ficando cada vez mais malcriado e agressivo com a mãe. Uma vez ele me deixou tão alterado que quase bati nele, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia, opondo-se a tudo o que lhe dizíamos, e além disso, colocou um brinco na orelha. Foi preciso Rachel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia apenas a grunhidos e acenos de cabeça. Sarah também estava diferente comigo. Nós sempre tivéramos uma ligação especial, e meus olhos ainda ficam marejados quando penso na menininha que era tão carinhosa comigo. Mas agora, ela parecia distante e eu não entendia a razão. Rachel sugeria que eu conversasse com Sarah sobre os meus sentimentos, mas eu dizia não ter tempo ou, mais francamente, coragem. Meu trabalho, a única área de minha vida onde eu me sentia seguro do meu sucesso, também passava por uma transformação. Os empregados que trabalhavam por hora na fábrica, recentemente tinham feito campanha para que um sindicato os representasse. No período da campanha, houve muito atrito e desgaste, mas felizmente a companhia conseguiu vencer a eleição devido a 50 votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do fato e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento sob minha responsabilidade. Não aceitei a acusação, pois estava convencido de que o problema não era meu, mas desses sindicalistas que nunca estavam satisfeitos. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu com seu jeito meigo que eu refletisse sobre o meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. O que é que ela sabia de gerenciamento e liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com resultados. Decididamente, eu estava passando por um período muito difícil. Até o time da pequena liga de beisebol, que eu treinava há 6 anos como voluntário, parecia estar contra mim. Apesar das nossas muitas vitórias, vários pais reclamavam ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam. 2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas tudo isso influenciou muito em meu ego. E houve mais. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e tranquilo, mas agora estava preocupado com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando depressivo e acanhado. Até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além do habitual. De fato, parecia que todo mundo me aborrecia. Eu me irritava até comigo mesmo.
mas era muito orgulhoso para compartilhar meus problemas com os outros. Decidi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos. A todos, menos Rachel. Muito aflita, Rachel sugeriu que eu conversasse com o pastor de nossa igreja. Resisti porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida. Mas ela insistiu e resolvi atender ao seu pedido. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e ordenar meus pensamentos. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno e relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado John of the Cross, localizado perto do Lago Michigan e próximo da cidade de Leland. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 monges da Ordem de São Bento, nome de um monge do século VI que idealizou a vida monástica equilibrada. Agora, como nos 14 séculos anteriores, os monges viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar muita importância e certo de que jamais seguiria aquela sugestão. Mas quando estava saindo, o pastor disse que um dos monges era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo chamou minha atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha sido feito do lendário Len Hoffman. Quando cheguei em casa e contei a Rachel o que o pastor sugeria, ela sorriu entusiasmada. Isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah exatamente na semana passada com homens de negócios e mulheres que fizeram retiros espirituais para organizar as suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim, é um sinal de que você está destinado a ir. Rachel muitas vezes fazia comentários como esse, que me irritavam muito. Destinado a ir? O que queria dizer isso? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo, eu temia que Rachel me deixasse se eu não fizesse alguma coisa. Rachel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro e eu me mantive calado por quase toda a viagem, demonstrando que não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana no mosteiro sombrio e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Chegamos à entrada do John of the Cross ao anoitecer. Passamos pelo portão e subimos o morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira, onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sobre um penhasco que ficava uns 600 metros acima do Lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Rachel, querendo que ela tomasse contato com o meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu amor. Eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois dessa semana eu seja o cara ideal que você quer que eu seja e então desista de tudo para me tornar um monge. Muito engraçado, John. Ela respondeu enquanto me abraçava e beijava. Depois, entrou no carro e se distanciou deixando para trás uma nuvem de poeira. Bom, peguei essa primeira parte assim do contexto do livro que dá uma ideia do cenário. E claro, isso para o romance, para o conteúdo do livro, é fundamental para trazer o leitor para este conteúdo e eu realmente assim, gosto bastante desse contexto, onde ele traz alguns sinais, dando toques de mistério, de coisas sobrenaturais, enfim. Mas o que acho importante destacar, como que a vida do personagem principal ela tá com problemas com a esposa, Rachel. Ela chega a comentar com ele que não está feliz, não está satisfeita com o casamento. O filho, eles não conseguem trocar palavras, não conseguem conversar. Isso a mesma coisa acontece com a Sarah, que é a filha dele. Ele não consegue ter um diálogo com ela e em algum momento do livro ele também fala que falta coragem para se abrir, para conversar, para ter essa troca com a filha. No trabalho, a equipe dele parece que não o reconhece mais como líder, embora ele tenha
dinheiro, ele tenha sucesso, seja o principal executivo da companhia, tem bens patrimoniais, mas internamente ele está uma confusão. E essa confusão interna, essa confusão com sentimentos, com tudo, faz com que ele tenha toda essa dificuldade em todas as suas esferas de relacionamento. E a liderança fundamentalmente é construir bons relacionamentos. E como que a gente constrói bons relacionamentos quando internamente a gente não está bem? O livro traz um pouco desse turbilhão, de todas as dificuldades que o personagem está enfrentando, mas veja que ele não está indo para o retiro por reconhecer que ele precisa melhorar, que ele precisa melhorar como indivíduo para poder reconstruir os seus relacionamentos. Ele só está indo pela curiosidade de saber o que aconteceu com um dos principais executivos do país e o que aconteceu com ele, enfim. Então é isso que motiva ele a ir para esse lugar. Mas o orgulho, veja essa palavra, né? No meu entendimento, essa é uma das palavras que mais afeta a liderança. O orgulho. O orgulho faz com que a gente fique cheio de si. Faz com que não haja espaço para aprender, não haja espaço para troca com as pessoas. Ao passo que a humildade, o caminho da humildade faz com que a gente reconheça os nossos erros, deixe um espaço, uma porta aberta sempre para aquilo que não é a forma como eu vejo. A gente tende, em muitos momentos, a pensar que a forma que a gente entende a vida, o que a gente pensa a vida, é a única forma possível. E qualquer coisa diferente disso é uma afronta, tá errado. Não, né? O olhar das outras pessoas, a visão, a perspectiva dos outros, ela pode estar muito certa. E podem ser complementares à nossa, mas deixar uma porta aberta sempre para um contraponto, uma ideia diferente, é o que nos faz ser melhor a cada dia. E no exercício da liderança, na minha opinião, não há outro comportamento tão necessário quanto a humildade. A humildade é fundamental. E no exercício da liderança servidora, a gente vai ver ao longo desse livro, que é isso que faz com que a gente cresça e especialmente ganhe o reconhecimento dos outros. E as pessoas confundem muito humildade com deixar com que as pessoas façam o que quiser contigo. Não é isso, humildade não é isso. Humildade para mim é sempre deixar uma porta aberta para aquilo que é contrário ao que eu penso. É sempre deixar um espaço para a conversa, para o diálogo, para aprender. Reconhecer que a gente não é superior aos outros. A gente está aqui de passagem. Então, esse traço de personalidade e esse traço de comportamento, esse comportamento humilde, ele vai ser fundamental nessa construção desse livro. Vamos voltar então. Peguei a maleta e me encaminhei ao edifício de entrada. Lá, encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de minha idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, virou-se para mim e apertou a minha mão calorosamente. Eu sou o frade Peter, auxilio a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de frade. Apenas um palpite baseado no formulário que seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso intenso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James é o nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para essa semana, Peter, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John,
Temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes dessa semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2 só para ele, e você dividirá o de número 3 com o Lee Bird, ministro batista de Pewaukee, no Wisconsin. Lee chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para essa semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas você pode passear, ler, estudar, conversar com nossos guias espirituais, descansar ou fazer o que quiser. A única área interditada é a clausura, onde os monges comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para compreender por que você se refere a alguns como irmãos e a outros como frades. Os chamados de frades são sacerdotes ordenados e os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e frades têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de orfanato há 40 anos e depois da formação e dos votos, recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Escutei dizer que ele veio para cá há alguns anos para unir-se ao seu pequeno grupo. Len Hoffman. Peter repetiu, buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora. E estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem ministrará o curso de liderança para sua turma esta semana. Estou certo de que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite. Durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando eu começava a subir a escada, Frade Peter acrescentou: a propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Len Hoffman o nome de Irmão Simeão. Sentindo-me um tanto confuso, parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era uma noite escura e ouviam-se as ondas no lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte sobre o lago enorme e escuro. E também ouvi os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação esquisita, não é um incômoda ou assustadora, simplesmente uma sensação de já ter vivenciado um momento parecido. Irmão Simeão. Pensei, que coisa estranha. Fechei a janela e caminhei lentamente pelo corredor, procurando meu quarto. Silenciosamente, abri a porta marcada com o número 3. Uma luz tênue e alaranjada mostrou-me um quarto pequeno, entretanto acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta vi o banheiro anexo. O pregador batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama próxima à janela. De repente, me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para as 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que conseguiria levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa. Entretanto, deixei o despertador ligado num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Encontre Simeão e escute-o. Irmão Simeão. Eu o encontrei? Que tipo de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisto? Você deve estar destinado a ir. 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que farei comigo mesmo a semana toda? Meu sonho. Como será Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui?
Encontre Simeão e escute-o. A próxima coisa que notei foi o toque do meu despertador. Nesse prólogo, nessa introdução, é importante a gente ver o contexto, né? Como eu comentei anteriormente. A gente saber o momento do nosso personagem, porque ele já começa, quando chega no mosteiro, a ter que rever muitos dos seus conceitos, rever muito da sua postura. Veja que ele chega como gerente, né? Querendo saber quem é o chefe ali para ele poder falar. Interessante assim a postura do personagem. E quanto a gente percebe muitas vezes pessoas que assumem posições de liderança, cargos de nível executivo, e como o comportamento ele muda. E se esses valores de humildade, de retidão, não estão fortemente presentes na sua personalidade, é muito fácil de mudar um comportamento e começar a ter atitudes e hábitos ruins, hábitos que prejudicam, vícios de comportamento que conduziram o nosso amigo John a problemas de toda a ordem, né? Problemas de relacionamento de toda a ordem. Então, tá aí, o nosso personagem chega no mosteiro, ainda muito curioso para saber o que aconteceu com Len Hoffman, que é a pessoa que instiga ele aí para esse mosteiro, mas o comportamento dele ainda muito orgulhoso, muito viciado da sua vida, da posição que ocupa e dos vícios de comportamento que ele adquiriu ao longo desse tempo. Porque alguns detalhes no livro demonstram, ou pelo menos dão indícios de que John não era assim, mas ele se transformou nessa pessoa. Então, no próximo capítulo, a gente vai ver e começar a ver o nosso personagem entrando e interagindo com Len Hoffman, enfim, que agora é o irmão Simeão. Então a gente começa a ver ele interagindo e isso começa a dar bastante dinâmica e muitos ensinamentos sobre liderança e gestão. Continua assistindo aí. Um abraço.